Então, dando sequência aí no nosso programa de extensão do trauma pediátrico, hoje é a nossa quinta aula sobre traumatismo crânioencefálico nas crianças. Eu só queria relembrar, então, que as outras aulas estão todas gravadas, para quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir, tá tudo no canal do YouTube e no Drive, vocês também conseguem um link para acessar. Muito importante assistir às aulas, preencher os questionários, para que no final seja gerado o certificado de vocês do programa de extensão. Então, hoje a gente vai ter aula de traumatismo crânioencefálico com a doutora Ítala. Eu vou deixar que ela se apresente e inicie a aula já. Fica à vontade, Ítala. Boa noite. Muito obrigada, doutora Gabriela. Então, eu sou Ítala, sou cirurgiã geral e do trauma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o traumatismo crânioencefálico nas crianças. Os traumatismos são a principal causa, né, de morte e sequela na infância. A mortalidade do trauma, ela supera as outras doenças nas crianças. E o principal, pelo que a gente está fazendo nos treinamentos, são as falhas na abordagem do básico. Então, da via aérea, de uma ventilação adequada, o tratamento e o reconhecimento das hemorragias abdominais, né, e das próprias lesões intracranianas. Então, normalmente, os erros aí, as condutas às vezes inadequadas, estão relacionados ao mau manejo do ABCDE. Então, para criança, a gente segue o básico também. Lembrando que, como no adulto, um TCE isolado não provoca, na maioria das vezes, hipotensão, né? Então, por isso a importância de seguir aí o ABCDE e pensar em outras causas para o choque. E na epidemiologia e nos mecanismos, a gente vê aí nas crianças pequenas, em lactentes e pré-escolares, o principal mecanismo são as quedas, né? Seja de própria altura ou queda de altura, os acidentes automobilísticos, as colisões, atropelamentos, e aí nas crianças maiores, mas pode acontecer em qualquer idade, a ocorrência de maus tratos, e os maus tratos são causa de notificação, né, compulsória, e é sempre importante a avaliação adequada para a gente suspeitar. Acontece especialmente nas crianças menores. E os acidentes com bicicletas também são bem comuns. E aí, então, na ocorrência de maus tratos, a gente tem esse mnemônico, que avalia a criança nas possibilidades de lesões que não sejam acidentais, né? Então, o mnemônico fala aí de hematomas no tronco, nas orelhas, no pescoço, lesões no ângulo da mandíbula, nas bochechas, pálpebras, na conjuntiva, os hematomas padronizados aí, então, quando a criança chega para a gente com sinal de cinto, né, de trauma aí, de queimadura de cigarro, e nas crianças de 4 meses ou menos, hematoma em qualquer lugar. Lembrando sempre que a gente precisa aí descartar, né, que sejam lesões provocadas. Então, os achados desse mnemônico têm 96% de sensibilidade e 87% de especificidade para poder diferenciar essa lesão acidental da não acidental. E aí, então, sobre a anatomia, né, da criança, a gente tem algumas particularidades que faz a apresentação ser um pouco diferente do adulto. Então, a criança tem o cérebro aí proporcionalmente maior, ele dobra de tamanho nos primeiros 6 meses de vida e ele vai atingir 80% do tamanho do adulto por volta de 2 anos. Então, proporcionalmente, o cérebro da criança dentro do crânio ocupa um espaço maior. E o que que isso vai provocar? Na doutrina lá de Monroe Kelly, né, que a gente sabe que a caixa craniana é rígida, então tudo que aumente ali dentro do espaço do crânio pode provocar, aí vai provocar um mecanismo compensatório até que a gente não consiga mais compensar. Então, para a criança, ela tem esse espaço menor de compensação, já que o cérebro é maior proporcionalmente. E tem também, o tecido cerebral tem mais água, né? Então, quando aí agredido, acontece um edema maior, então um risco maior de apresentar hipertensão intracraniana. Tem também maior fragilidade vascular, né? Então, os vasos cerebrais aí mais finos e imaturos vão romper com maior facilidade e vão aumentar a chance de sangramento aí, levando a esse efeito expansivo, lembrando que o cérebro está ocupando um espaço menor, então tem menos espaço para o sangue ocupar. No fluxo sanguíneo cerebral, a gente vai calcular a pressão de perfusão cerebral, a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E na criança, o fluxo cerebral ele vai aumentar até 2 vezes o valor que é no adulto por volta de 5 anos. Então, para a criança, ela vai ter uma autorregulação mais vulnerável, né? Para o adulto, a gente fala lá para o paciente vítima de trauma em hipotensão permissiva. Para a criança, a gente já não pode deixar
que ela tenha essas variações da pressão arterial, porque ela é mais instável, essas variações. Então, alterações bruscas e rápidas podem alterar a pressão intracraniana, consequentemente diminuir a perfusão cerebral. E aí a importância de a gente saber que pode ser que tenha uma lesão, né, já provocada pelo trauma, mas se a gente diminuir a perfusão cerebral aí, a gente vai provocar uma lesão secundária ou piorar aquela que já existia. E aí, ainda no fluxo sanguíneo cerebral, a gente tem as mudanças também, né, da contração ali dos vasos com a redução da PCO2, então a importância de quando a gente está diante de um paciente grave, de controlar bem, né, a PaCO2 reduzida vai provocar a redução do fluxo sanguíneo cerebral por contração vascular, e o aumento vai provocar dilatação vascular, então aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E aí, de novo, lembrando dessa questão de que o mecanismo de compensação da criança é bem eficiente, né? Então, para ela apresentar sinais ali de hipovolemia, ela vai ter que ter perdido bastante volume. Então, para a criança ter hipotensão, ela vai ter que ter perdido de 20 a 30% do volume circulante. E aí a gente calcula a volemia em ml na criança, 80 vezes o peso em quilo. 80 vezes o peso em quilos, né? E aí, então, a gente vai avaliar 20 a 30% desse volume para que ela comece a apresentar sinais. E como eu disse, pode ser que tenha uma lesão primária, mas a lesão secundária ela pode ser piorada pela hipotensão, pela hipóxia e pela alteração aí da concentração de PaCO2 no cérebro. Ainda sobre anatomia, a criança é pequena, né? O lactente tem aí a fontanela e as suturas abertas. Isso permite uma acomodação inicial, parece que vai acomodar melhor, né? Tem essa expansão aí, esse pequeno volume a mais para distender ali, para evitar sinais de hipertensão intracraniana, mas pode ser perigoso porque a gente pode mascarar, então, os sinais, né? Os sinais clínicos por essa distensão das fontanelas e das suturas podem ficar mascarados. E aí, então, é importante sempre a avaliação com o abalamento da fontanela, ou quando tem distanciamento aí das suturas, a gente avaliar de novo, sempre pensar no mecanismo do trauma e descartar que a criança não tenha um TCE grave. A criança também vai ter um maior risco de fazer lesão difusa, né? Então é pouco provável que ela faça as lesões focais. O espaço subaracnoide ele é menor, então vai fornecer uma proteção menor, um menor amortecimento. Então, por isso, as lesões são mais difusas nas crianças. E, consequentemente, a gente vai ter, com todas essas particularidades, maior risco de hipertensão intracraniana. Né? Então, tudo isso que eu falei antes vai levar a um maior risco da criança evoluir rapidamente com hipertensão. E aí, então, o mais importante quando a gente vai atender uma criança e para todo o trauma é pensar no mecanismo, né? Então, recebi uma criança lá no meu pronto atendimento, meu pronto-socorro da cidade pequena, que caiu de própria altura. Então, a gente vai avaliar se a criança caiu da própria altura, se ela caiu de altura. Uma criança muito pequena que caiu da própria altura, que chega instável hemodinamicamente para mim, não está muito condizente o mecanismo do trauma com o que a gente vai avaliar, já que por ser tão pequena, né, a queda da própria altura é um mecanismo de baixa energia. Já é diferente se a criança tiver caído de altura. Então, o que é mais comum? Cair da cama, cair do berço. Então, a gente vai falar dos mecanismos que considera gravidade, mas para a criança pequena, cair da cama é um mecanismo de trauma grave, né? Dependendo aí também das lesões e dos sintomas que ela vai apresentar. Então, além do mecanismo do trauma, é importante a monitorização e avaliação da hemodinâmica desse paciente. Como eu disse, uma queda de própria altura, com sinais de choque, tem algo errado, né? Eu preciso pensar, coletar melhor a história para entender o que está acontecendo com essa criança. E aí, as prioridades na criança, no primeiro atendimento, não vão mudar. É seguir o ABCDE da mesma forma. Na avaliação inicial, a gente vai lembrar que tem risco de lesões, né, do couro cabeludo e de sangramento, então lembrar que também tem a possibilidade de sangramento e a gente precisa avaliar no X, né, a compressão de sangramento externo ativo. As crianças, elas têm essa susceptibilidade maior à lesão secundária, então o choque vai provocar a lesão, né, com todas as questões de diminuição da perfusão cerebral, a hipóxia. E aí o efeito combinado do choque com a hipóxia é devastador, né? A gente tinha uma lesão primária, ou às vezes nem tinha lesão primária, a gente precisa avaliar o mecanismo do trauma e um manejo adequado inicial da criança na oferta de oxigênio, da garantia de uma via aérea rápida, a gente pode piorar essa lesão. Então, sempre a criança precisa ter esse tratamento inicial aí da prevenção da hipóxia, como todo politraumatizado grave. De novo, vamos avaliar se realmente tem indicação, né? Uma criança que caiu da própria altura e que chega estável, ela não precisa da mesma abordagem de uma criança que teve um acidente grave.
E aí os vômitos e amnésia são bem comuns, né? Quem tem criança pequena e já passou pelo susto da criança cair da cama, a criança às vezes apresenta vômito. A amnésia para criança pequena é bem complicada, né? E a gente tem a particularidade ainda da história que a mãe conta, que às vezes uma mãe desesperada fala que ela ficou dormindo por um tempo, ficou inconsciente. Então a gente precisa usar outros dados aí para poder seguir na avaliação e na conduta que a gente vai tomar, né? Sempre pensando no mecanismo do trauma e nos sintomas. Então, pode ser que o vômito e a amnésia estão relacionados ao trauma, mas pode ser que não. Então, a gente vai avaliar aí outros critérios para indicar a imagem. E aí, o paciente que vomita persistentemente, né, que está aumentando a frequência aí do vômito, esse vai precisar, provavelmente, de uma avaliação com tomografia. A gente vai falar de quando ela é bem indicada. As convulsões pós-trauma, e aí também é bem importante a história prévia, né, da criança. Então, se a criança tem uma história prévia de epilepsia e se convulsiona pós-trauma, a gente sempre tem que pensar se o trauma realmente causou complexa. Estão me ouvindo? Acho que a internet deu. Tá todo mundo ouvindo? Deu uma queda no slide anterior, eu acho. Ouviram a convulsão ou parou aqui? Sim, deu para ouvir essa parte. E então, para a gente avaliar o Glasgow, né? O Glasgow é avaliado na criança como a gente avalia no adulto, com a diferença que para a criança pequena a gente vai mudar um pouquinho o componente verbal. E então a criança que emite palavras apropriadas quando ela fala, se ela tem um sorriso social ali, né, comunica, dificilmente uma criança pode traumatizada dentro de uma sala de emergência ter um sorriso fácil, né? Mas a gente avalia dessa forma, se ela fixa e segue o olhar, e de preferência que a mãe esteja perto, para a gente conseguir fazer essa avaliação de uma forma mais adequada. Ela ganha 5 pontos. A que chora, mas o choro é consolável, ganha 4. E aí, de novo, vem a particularidade da criança, né? Às vezes, no susto, ela fica inconsolável mesmo. O persistente irritado, 3 pontos, e o agitado inconsolável, 2 pontos, e aqui não tem resposta ausente. E os demais, na avaliação do Glasgow, a gente vai fazer da mesma forma. Quando indicar a tomografia, né? Acho que é a pergunta mais importante aqui. E aí a gente tem um score para isso, e a gente vê com esse score que o risco de lesão intraparenquimatosa normalmente é muito pequeno, né? Que tenha risco de malignidade. Então, a TC não é recomendada para a maioria dos casos. A gente vai evitar a exposição desnecessária da criança à radiação. Mas vamos lá, então, quando indicar, né? Então, o principal objetivo do algoritmo é isso: identificar aqueles pacientes que têm um risco muito baixo e definir aqueles que têm um risco maior. Então, aquelas lesões que podem causar morte, que pode precisar de cirurgia, de intubação por mais de 24 horas ou de uma internação por mais de 2 noites. Então, o CORT, que fez a validação da indicação do exame, usou 42 mil pacientes vítimas de TCE e apenas 0,9 apresentava lesão clinicamente relevante. 0,1 precisou de intervenção neurocirúrgica. Então, depois da validação, o score, né, com os critérios, desde que a gente siga eles, né, e associe ao mecanismo do trauma, tem alta sensibilidade, de 99% a 100% de sensibilidade, e uma moderada especificidade, de 55% a 69%. E aí o score aqui, então, ele relaciona abaixo de 2 anos e acima de 2 anos, e ele está relacionado, então, a alguns critérios. Então, uma criança de menos de 2 anos, com um Glasgow menor que 15, com alteração do nível de consciência, com sinais de fratura de crânio palpável, ela precisa de uma tomografia. Né? A criança que teve mecanismo de trauma grave. O que, que seria o mecanismo do trauma grave? Então, um acidente automobilístico com ejeção, né? Isso seria para qualquer faixa etária. Se teve morte de outro passageiro, se foi atropelamento, o pedestre e o ciclista que está sem capacete, no caso aqui, né, a criança que está junto com o pai, e que foi atropelado, né, por um veículo em alta velocidade, as quedas para criança maiores que 0,9 metros ou maiores que 1,5 metro, e que tenha colisão da cabeça com um objeto de alto impacto, né? Então a gente vai avaliar um mecanismo de trauma grave para poder indicar a tomografia e avaliar a criança também. Se ela teve perda de consciência, foi maior que 5 segundos, se ela tem hematoma, occipital, parietal, temporal. E aí, aqui lembrando que um hematoma muito comum, né, da criança que cai da própria altura, que cai do berço, é o hematoma frontal, e esse não é indicação. Então,
A gente tem que avaliar também a localização desse hematoma para indicar a imagem. Um comportamento não habitual, né? E aí é complexo também, a gente precisa entender do familiar, da mãe ali, como a criança se comporta normalmente. E o mecanismo de trauma grave, que eu já falei aqui. Então, nesses casos, a gente pode observar a criança, se o mecanismo for de trauma for grave, necessariamente a gente vai fazer a tomografia. Se não for um mecanismo grave, a gente pode observar. Se eu tenho condição de observar essa criança, a mãe tem condição de observar, né, é orientada para isso, eu posso observar e, se mudar alguma coisa no quadro clínico, indicar a tomografia. Se eu negar todas essas perguntas, a tomografia não está indicada. Para o paciente de 2 anos ou mais, também não difere muito, né? Para o Glasgow menor que 15, alteração do nível de consciência, se tiver fratura, sinais de fratura de base de crânio está recomendado. O histórico de perda de consciência, histórico de vômitos e o mecanismo de trauma grave de novo, ou se tiver cefaleia intensa. Tudo isso a gente pode pensar em observar, né? E fazer a tomografia se houver piora. Se eu negar todas essas perguntas, eu não vou precisar fazer tomografia. E aí, então, o paciente de alto risco está indicada a imagem de imediato. Esse risco intermediário, eu posso observar o paciente ali por 4 a 6 horas e fazer a imagem somente se houver piora. E o baixo risco, vou observar sem necessidade de exame de imagem. E vou lembrar sempre que quando eu tiver suspeita de abuso, eu devo fazer a tomografia, né, na intenção aí de entender o que pode ter com essa criança. Tem a síndrome do bebê sacudido, que às vezes a criança pode ter alguma alteração aí na imagem que a gente deixe passar despercebido. Além disso, qualquer paciente que apresente os critérios para TCE moderado ou grave, então se tiver um Glasgow menor que 13, com afundamento de crânio, os sinais de fratura de base de crânio, essa criança vai precisar de tomografia, e aí não vai se enquadrar no algoritmo. As principais lesões encontradas, então, na criança são a concussão, né, e essa síndrome pós-concussional. A concussão, ela não é visualizada na toma, então a gente vai avaliar mais pelo mecanismo do trauma, na aceleração e desaceleração. Os hematomas, que, como eu disse, as lesões específicas focais são menos comuns. A mais comum é a lesão axonal difusa. E as fraturas de crânio podem ser lineares, ter afundamento ou ter fratura de base. E a presença de fratura de crânio, ela aumenta em 4 a 6 vezes o risco de sangramento intracraniano, né? O raio-x não está indicado, ele não é benéfico, então eu vou avaliar lá no mecanismo do trauma e voltar lá no score para avaliar se eu preciso ou não de tomografia, né? Então é bem comum a gente receber a criança que fez um raio-x e que tem uma suspeita de fratura no raio-x. Então ele não vai mudar a conduta para eu indicar ou não a tomo. Então é mais adequado que se eu penso que aquela criança tem uma indicação de imagem, que eu encaminhe ela para o centro de referência. E lembre, né, que se tiver fratura, o risco de sangramento é maior, mas que a radiografia, na maioria das vezes, não vai estar indicada. E aí, no TCE leve, então, a criança vai ser observada e receber analgesia, né, a depender aí da lesão que ela tenha. Para o TCE moderado a grave, de novo, a gente vai avaliar e fazer o ABCDE adequado. Então, sempre priorizar a via aérea e lembrar que a principal causa de parada em criança é hipóxia, né? Então, uma via aérea bem abordada aí no momento certo, com indicação, claro, é o melhor para a gente poder garantir aí, se a criança tem um TCE grave, se tem uma suspeita de lesão intracraniana, uma proteção neurológica. E aí, então, avaliação sequencial e adequado com atenção para prevenir hipóxia e não deixar a criança ficar hipoperfundida. Então, a importância de fazer o FAST para a criança para avaliar a causa do sangramento, né? Como eu disse aqui, a queda da própria altura que a criança chegou instável, a gente tem que pensar em outras causas, mas para uma criança que foi ejetada do veículo e chega instável hemodinamicamente, eu visualizo sinais clínicos de TCE, né? Ela tem um ferimento corto-contuso na cabeça, tem um cefalohematoma e está instável, eu volto a lembrar que o TCE é isolado, ele não provoca choque, então preciso descartar outras causas de choque. Dessa forma, a criança, a gente acho que teve, né, aula de trauma torácico, não consegui ver todo, acho, não sei se já foi, mas a criança com trauma contuso tem chance de fazer pneumotórax sem ter fratura de arcos costais. Então tem que pensar que a criança pode ter um pneumotórax hipertensivo e é isso que está causando o choque dela, né? Então precisa tratar a causa do choque para evitar que ela fique hipóxia e hipoperfundida e que piore aí uma lesão craniana que ela tem. A intubação endotraqueal, então, para o paciente com critério, né, com Glasgow menor ou igual a 8, precoce é importante e com a pessoa mais experiente de preferência, né? Lembrando que a hipóxia é a principal causa de parada. Então, tentativa de intubação em criança que não coopera pode aumentar a pressão intracraniana se ela tiver lesão. Então, a gente vai pesar aí o risco-benefício se está sozinho lá no município pequeno, se eu vou encaminhar a criança, se eu vou
sedar a criança, vou bloquear ela neuromuscular se eu tenho mesmo segurança e tenho um colega do lado para me ajudar nesse manejo, né? Senão eu posso aí definir o prognóstico dessa criança nesse momento. E aí, então, para a hipertensão intracraniana, o diagnóstico é com uma pressão intracraniana maior que 20. A monitorização da pressão intracraniana na sala de trauma não é realidade, né? Pelo menos não nossa. Depois a doutora Gabriela pode dizer da experiência dela de outros serviços. Mas essa hipertensão intracraniana vai, então, reduzir a perfusão cerebral e vai causar, se eu não tiver nenhuma lesão neurológica, ou piorar a isquemia do meu paciente que já tem uma lesão. Né? E aí, então, os achados dessa hipertensão são anisocoria, bradicardia e hipertensão, e a criança pode ter vômitos. E aí, aqui de novo, eu trago a foto e volto a lembrar, né? Aqui tem uma foto de uma criança anisocórica. Então, pacientes do olho claro às vezes vão ter anisocoria. Então, uma criança que caiu da própria altura, chegou estável e está anisocórica, de novo eu vou pensar no mecanismo do trauma. E se faz sentido eu pensar em hipertensão intracraniana, com esse mecanismo do trauma pouco provável. E aí, então, para tratar a hipertensão intracraniana, eu preciso, de novo, manejar adequadamente para não piorar essa pressão intracraniana. Então, se eu tiver indicação, eu vou fazer a intubação da criança em sequência rápida, sempre mantendo a imobilização da coluna cervical, quando a gente estiver falando de crianças com mecanismo de trauma grave, né? E aí a gente vai fazer essa intubação na hipóxia refratária, quando a criança hipoventila, então lá na hipertensão intracraniana ela pode ter irregularidade respiratória já pela hipertensão. Né? Se o Glasgow for menor ou igual a 8, ou se for menor que 12, teve rápida piora aí, né? A gente lembra do epidural lá, que tem o intervalo lúcido, e pode acontecer, né? É raro, é mais raro na criança, mas pode acontecer. E se ela perdeu os reflexos aí de proteção da via aérea por qualquer outro motivo, às vezes pelo choque. E aí, então, a gente vai fornecer sedação e analgesia para essa criança e vai manter paralisia com infusão contínua de o bloqueador neuromuscular para poder manter uma boa pressão intracraniana. De novo, aqui, de preferência que a gente esteja com essa criança num centro de referência, né, com pessoas experientes para poder fazer todas essas medidas. E vou manter a oxigenação e a pressão arterial normais, sempre evitando, né, o aumento da PCO2. Para os pacientes intubados, vou manter a PCO2 normal, a menos que eu tenha algum sinal de herniação. E aí vou elevar a cabeceira, 15 a 30 graus, manter a temperatura corporal também normal, lembrando que a criança também tem uma tendência maior à hipotermia. A dexametasona ela vai estar indicada se a gente tiver aí evidência, né, de hematoma intracraniano, a dose é 0,5 miligramas por quilo, no máximo 10 a cada 6 horas. É que esse paciente, a dexa está indicada para o edema vasogênico, para diminuir esse edema. Administrar anticonvulsivantes profiláticos, né? E aí no traumatismo craniano grave, nas fraturas que tenham afundamento e se tiver qualquer alteração de sangramento, tá indicados os anticonvulsivantes. Durante a ventilação mecânica, a gente vai evitar fazer pressão expiratória de pico muito alta e pressão expiratória final também, né? Tudo em excesso a gente vai evitar. E tem indicação antes de aspirar o tubo aí para não fazer o reflexo uso de lidocaína. E para criança com hipertensão intracraniana, a gente tem a possibilidade do uso aí do manitol e da salina. A gente sempre lembra que o manitol a gente deve evitar, né? Na criança hipotensa, a gente prefere usar a salina nos casos de hipotensão. A dose do manitol é 0,25 a 1 grama quilo, vai fazer ao longo de 20 a 30 minutos, e a salina 3%, 5 ml por quilo. E tem também a possibilidade de fazer hiperventilação aí para poder manter a PCO2 adequada. Então, a hiperventilação é um procedimento provisório que não pode passar de 2 horas, né? Todas essas medidas, na verdade, elas são paliativas para a gente levar a criança para a cirurgia, se for o caso. E aí, para indicar a monitorização da pressão intracraniana, como eu disse, não é habitual que a gente faça, né? Então, quando tiver lesões múltiplas associadas a TCE e eu precisar ali fazer uma reposição volêmica importante, que é que a gente falou que a criança tem uma chance maior de fazer edema cerebral, né? Com mais facilidade. Se ela tiver uma cirurgia torácica ou abdominal que precisa ser rápida, para a gente avaliar aí e fazer essa avaliação progressiva da criança para ver se tem necessidade ou não de cirurgia. E na tomografia que tiver sinais de hemorragia cerebral já, edema grande, e se tiver risco aí de fazer hernias. E o prognóstico, então, é o principal, né, para todo o trauma, é prevenir. Então, prevenir é sempre a melhor medida. Então, para a criança que está aí no carro, usar o cinto, usar a cadeirinha adequadamente, usar o capacete quando estiver aí andando na bicicleta e na moto,
E a questão da educação parental, né? As agressões e a notificação desses familiares quando a gente recebe uma criança que teve maus tratos. A recuperação da criança é muito melhor do que o adulto, né? O risco de sequelas é menor, mas também vai depender do nosso manejo adequado. Muito obrigada. Tem alguma dúvida? Quer trazer alguma observação, alguma pergunta? Mas acho que TCE é uma coisa assim muito comum, né? Quando a gente está falando de criança, pronto-socorro, criança custosa e acidentes domésticos. Então, acho que é muito importante essa racionalização sobre o uso da tomografia, para a gente não tomografar todo mundo quando a gente tem acesso ao recurso, ou a gente não deixar de tomografar quem precisa. Então, o Picarme aí ajuda bastante. E a gente lembrar, a gente ter uma colinha ali no celular ou em algum lugar para rever os critérios e indicar bem o exame de imagem, fazer vigilância neurológica de quem tem indicação, enfim. Acho que essas são as principais mensagens aí dessa aula. Excelente, muito obrigada, doutora Ítala, por tomar Eu parte dela. agradeço. Vou encaminhar no chat o questionário, assim como nas outras aulas. É um questionário aí com 3 perguntinhas sobre a temática da aula, tudo que foi abordado, para a gente registrar a presença de todo mundo e quantificar o certificado. Meu Deus. Ótimo. Então é isso, pessoal. Respondam e bom descanso, boa noite aí para vocês. Até mais. Obrigada. Boa noite.